Videocurso Introdução à Programação de Computadores, feito pela Treinamentos TI. Aula 2, o Visual Studio. Muito bem, pessoal, então estamos na nossa segunda aula. Na aula número 1 nós vimos os conceitos de programação e essa aula tem como objetivo mostrar o ambiente de desenvolvimento, o ambiente aonde nós escrevemos os programas de computadores. Então nós vamos conhecer o Visual Studio 2012 e com o Visual Studio é que a gente vai, durante este treinamento, criar as nossas aplicações. Bom, mas para que isso aconteça, na aula 2 nós vamos ver os seguintes assuntos. Instalando o Visual Studio 2012, então vamos falar um pouquinho sobre a instalação e dar algumas dicas aqui sobre o download. E aí vamos entrar na ferramenta direto no Visual Studio. Então vou mostrar o Visual Studio, vou mostrar os principais botões, como se utiliza. Vou mostrar algumas dicas de configuração do ambiente de trabalho. Vou falar sobre tipos de projeto, templates de projetos. E vou mostrar como se cria um projeto Windows Form dentro do ambiente Visual Studio. Muito bem, vamos falar sobre a instalação do Visual Studio. Nós vamos trabalhar com o Visual Studio 2012. O Visual Studio, na época aqui que nós fizemos a gravação deste treinamento, ele está surgindo, né? Ele está começando a surgir agora. Tanto que nós vamos utilizar uma versão RC, uma versão que a gente chama de versão Release Candidate, ou seja, é a versão que é candidata para virar para a produção como a que está valendo, né? Ou seja, foi desenvolvido, foi testado e essa aqui está prontinha para se transformar em versão oficial. E isso deve acontecer a partir do dia 15 de agosto. Está previsto que a partir do dia 15 de agosto a gente tenha essa como a versão que está valendo do Visual Studio. Tá? Uma versão está muito bonita, está muito elegante. Eu vou mostrar para vocês, vou comparar ela com o Visual Studio 2010. Vocês vão ver que ela tem muita coisa parecida, mas com um visual completamente mais moderno, bem mais interessante de se trabalhar. E mais adiante a gente vai falar também sobre as novidades dessa versão. Bom, para fazer o download, eu sugiro que façam o download, baixem e instalem no PC ou no notebook de vocês para que vocês consigam, após cada aula, abrir o seu próprio Visual Studio e exercitar, fazer as mesmas coisas que nós vamos fazer aqui durante as aulas, você vai conseguir fazer no seu PC, no seu notebook, em sua casa ou escritório. Tá bom? Bom, então, entrem no site de desenvolvedores da Microsoft, o MSDN, www.msdn.com.br. Procurem lá, provavelmente, às vezes muda de local, mas provavelmente vai estar numa pastinha de downloads. Normalmente na página principal você já vê logo avisando, né? Olha, clica aqui para baixar o Visual Studio e nós vamos procurar a versão Express. A versão Express, como eu já falei na aula anterior, ela é uma versão gratuita para estudantes e profissionais que queiram aprender, que queiram conhecer, né? Um pouco mais sobre o Visual Studio. Então ela é uma versão justamente para estudantes, mas é uma versão completinha. Você consegue criar suas aplicações, consegue compilar, consegue executar, consegue fazer tudo para seu aprendizado aí completo. Então entrem e baixam, façam o download. Quando você entrar lá na páginazinha para fazer um download, uma observação importante, você vai encontrar algumas opções, né? Você vai encontrar o Visual Studio 2010 Express para Windows Phone. Isso aqui é para quem quer fazer programação para telefone, né? Para telefone que tenha sistema operacional Windows Phone. Não é o nosso caso, né? Pelo menos não agora, nesse momento. Nesse caso, nós vamos, para esse treinamento, utilizar o Visual Basic Express. Então, baixem o Visual Basic Express, ou se você preferir o C Sharp, baixe o C Sharp.
Mas a nossa recomendação aqui para acompanhar bem esse treinamento, se você está iniciando realmente, baixe o Visual Basic, porque ele é o aprendizado é mais fácil. Tá? Muito bem. Nós temos também o Visual Studio 2012 lá no site. Se você entrar hoje aqui na data da gravação desse treinamento aqui, se entrar lá no site, você vai encontrar o Visual Studio 2010 lá na parte de Visual Express. Tá? A partir do dia 15 de agosto já vai estar já o 2012 provavelmente aqui, ao invés de estar o 2010. Se você quiser antes disso já baixar para ver o Visual Studio 2012, você pode baixar, também está disponível lá, o Visual Studio 2012 Release Candidate. Tá? Pode ser que você encontre também com o nome de Visual Studio 11, porque essa é a 11ª versão do Visual Studio. Por isso é que é o Visual Studio 11, mas é o mesmo. Tá? Se você ler Visual Studio 11, entenda que é o Visual Studio 2012, também chamado 2012. Tá bom? Essa versão anterior era o Visual Studio 10, ou também chamado Visual Studio 2010. Então, nesse caso aqui, quando você baixar, você vai baixar clicando nesse botão primeiro aqui, né? Visual Studio 2012 RC. E aí você vai fazer o download dele, faça download nesse botão do meio aqui, e ele vai baixar uma versão Ultimate completa. Tá? Que é a versão mais poderosa que tem, mais completa que tem. Naturalmente vai ser durante um tempo para você testar, exercitar, mas vai ser o suficiente para acompanhar o nosso treinamento aqui. Ok? Então você tem essas duas opções. Ah, mas eu tenho o Visual Studio 2010, quero acompanhar com o Visual Studio 2010. Posso? Pode. Eu vou mostrar as diferenças dos dois ambientes. Você vai ver que dá para acompanhar esse treinamento. Principalmente esse, porque é um treinamento inicial. Bom, instalando, a instalação não tem segredo. Você vai mandar executar, ele vai começar a executar e não tem nada para escolher, é só clicar Next, Next, Próximo, Próximo e ele vai passando e vai finalizar a instalação. Após instalado, você vai procurar no Iniciar Programas e vai ver que você vai encontrar lá uma opção Microsoft Visual Studio. Basta clicar no Visual Studio e ele vai abrir para você. Muito bem, se você instalou o Visual Studio 2010, é essa carinha que você vai ver. Esse é o Visual Studio 2010 e é dessa forma que ele vai aparecer inicialmente. Bom, pode ser que após a instalação inicial, tanto do 2010 quanto do 2012, ele peça para fazer alguma atualização. Então faça as atualizações, porque provavelmente é ele ainda corrigindo algum problema, ou então complementando algo que surgiu depois, né? Então faça todas as atualizações que ele solicitar. Bom, vamos dar uma olhada geral aqui nessa tela inicial. Essa tela inicial é a tela do Start Page, é a página de início. Essa Start Page, ela me traz aqui, primeiro, uma opção para abrir um projeto, né? Então eu tenho como fazer um New Project, ou seja, criar um novo projeto, nós vamos fazer ainda nessa aula, ou então abrir um projeto que já está lá gravado no disco. Então são as duas opçõezinhas básicas que eu tenho aqui. Aqui embaixo eu tenho Recent Projects, são os projetos recentes. A lista dos últimos projetos que eu trabalhei. Tá? Legal que essa lista tem alguns controlezinhos, por exemplo, ela tem a taxinha aqui, que é como se fosse uma taxinha mesmo, que se eu clicar aqui, né, se eu der um clique aqui, ele vai fixar esse camarada aqui, nunca vai sair dessa lista de Recent Projects, mesmo que surjam, olha. Marquei, fixei, ele sempre vai estar aqui. Então é legal que os projetos que eu mais uso, eu posso fixar, e ele vai ficar aqui direto. Tá legal? Eu posso também remover, botão direito aqui eu tenho Remove from List. Tá? Então são essas as principais opções que eu tenho aqui para fazer. Bom, aqui do lado de cá eu tenho um iniciando, que me dá algumas dicas aqui, me dá um overview, ou seja, uma visão rápida aqui sobre a ferramenta Visual Studio e dá algumas outras, uns outros assuntos aqui para quem está iniciando, é legal dar uma olhada. A má notícia é que é tudo em inglês, né? Então quem está com o inglês afiado pode vir para cá e dar uma olhada no material que tem aqui de explicações.
ok? Muito bem, aqui eu tenho novidades, então se você clicar aqui em Enable, habilitar RSS, ele vai ficar colocando aqui as notícias. As últimas notícias sempre vão estar aparecendo aqui nessa página. Muito bem, essa é a carinha do Visual Studio 2012 agora. Então nós estávamos vendo o Visual Studio 2010, agora eu estou com o Visual Studio 2012. O Visual Studio 2012 tem uma coisa bem bacana aqui, que ele tem, ele não tem tantas cores, né? Ele é mais assim, numa cor assim mais neutra, né? Então você vai reparar que os botões não são tão coloridos. E ele tem aqui um recurso aqui em que dentro de Tools, ferramentas, né, Tools, aqui no menu de cima, então eu tenho sempre aqui o menu, tenho alguns botões aqui embaixo que a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. Então eu tenho Tools e Options. Dentro de ferramentas, Tools, eu tenho Options, opções. E aqui ele me permite, logo de cara aqui na aba Environment, eu tenho aqui o General e eu tenho a opção de mudar o meu tema para Dark. Dark é escuro, né? Então eu vou dizer para ele que, olha, eu quero que o meu Visual Studio fique Dark. Então vamos clicar aqui, vamos dar um OK. E aí está, olha. É o mesmo Visual Studio, só que agora numa visão dark, né? Numa visão aqui toda escura, com fundo preto, ou meio acinzentado, se não é preto, mas é aquele cinza bem escuro, tendendo para preto. Tá? Então você tem a opção de trabalhar ou no Light, que fica um fundo claro, um fundo branco, ou então no Dark, que fica esse fundo mais escuro. Eu, pessoalmente, eu prefiro esse aqui, gostei muito desse visual novo do Visual Studio 2012, e vou dar esse treinamento aqui nesse ambiente aqui, com esse fundo mais escuro um pouquinho. Tá bom? Se você preferir o outro, não tem problema, é só uma questão de cores aí, fica à vontade para no seu da sua casa configurar como você quiser. Tá bom? Muito bem, então vamos lá. Repare que a gente tem aqui a mesma Start Page que a gente tinha. Aqui está, olha, a mesma Start Page que a gente tem lá no 2010, tem aqui também. Tá bom? A gente tem aqui também, olha, New Project, Open Project, que a gente viu lá também, continua tendo aqui. A gente tem aqui o Recent Project, com os mesmos recursos aqui da taxinha para fixar, ou então botão direito, Remove. Então, esse pedaço aqui não teve assim uma mudança fundamental. Você vai ver que lá dentro do Visual Studio, quando a gente começar um novo projeto, também não tem grandes mudanças. Bom, para a gente ver as outras janelas todas, né? Com conteúdo, porque já dá para a gente ver aqui, olha, eu tenho uma janela aqui de Solution Explorer, eu tenho uma janela aqui de Toolbox, né? Ou seja, caixa de ferramentas, Toolbox, mas só que está sem conteúdo, não tem ainda um conteúdo aqui. Então para aparecer conteúdo, eu tenho que criar um projeto. Então vamos criar um projeto? Vamos criar um projeto aqui em New Project. Para criar um projeto, ou eu venho aqui em New Project, ou então eu venho aqui em File, New File, New, e aqui eu escolho Project. Também, tanto faz, eu posso também clicar Ctrl N e eu vou criar um projeto novo. Tá bom? Então, eu vou na opção aqui de baixo, New Project. Aí está. Eu venho aqui eu posso escolher aqui o Visual Basic, né, que é a minha opção aqui, e eu vou escolher Windows Form Application. Reparem que dentro dos templates aqui, da aba Templates, né, eu posso clicar Visual Basic, mas eu posso fechar aqui Visual Basic, escolher aqui Other Languages, outras linguagens, e eu tenho C Sharp, tenho C++, Visual F Sharp, né, e SQL Server. Esse daqui é o Release Candidate Ultimate, por isso é que ele é completo, ele tem todas as linguagens aqui dentro. Bom, provavelmente no seu, se você fez o download do Visual Basic, você vai ter lá o Visual Basic com algumas opções. Né? E a opção que você vai escolher é o Windows Form Application, ou seja, nós vamos criar um projeto de Windows Forms, de formulários Windows.
tá? Ou seja, uma aplicação de formulários, de janelas Windows. É esse cara aqui. Tá? Uma outra forma de chegar fácil aqui também, eu tenho aqui as opções, olha, dentro do Visual Basic eu tenho Windows. Se eu clico aqui em Windows, eu vou ver só as opções de Windows. Né? Ou seja, sempre que a gente vai fazer uma programação, a gente vai fazer ou para o Windows, que são aquelas janelinhas do Windows, ou então eu vou fazer para o web. Uma aplicação feita para web vai rodar em browsers, né? Mas não é o nosso caso. Nós vemos isso aqui quando a gente for entrar nos treinamentos mais avançados da Treinamentos TI, nos treinamentos de ASP.NET. Aí a gente entra aqui nessa parte de programação para web. Por enquanto, nós vamos escolher aqui sempre Windows e Windows Form Application. Muito bem, aqui é o nome do teu projeto. O nome do teu projeto, você pode colocar qualquer coisa que você queira, né? Pode ser normalmente o nome da empresa e o que é o projeto. Então, imaginemos que é um projeto de RH ou então um projeto do financeiro de uma empresa chamada ABC. Então, eu vou colocar aqui ABC, ponto. Eu sempre gosto de separar com um ponto o nome da empresa do nome do meu projeto. ABC. Financeiro. Tá aí, esse é o meu projeto. Eu vou dar um OK. E ele vai criar o meu projeto. Bom, de forma igualzinha eu faço lá no Visual Studio 2010. Eu vou escolher New Project e vou colocar, olha, ABC.financeiro, vou criar um projeto do tipo Windows Form Application, exatamente igual. Tá? Vamos dar uma olhada lá? No Visual Studio 2010, eu vou aqui em New Project, da mesma forma como eu fiz lá, vou escolher aqui um ASP.NET Web, aliás, um Windows, né? Windows Form Application, vou colocar aqui, por exemplo, xpto.financeiro e vou dar um OK. Então, é muito igual. Muda a cara, mudaram alguns recursos avançados, mas o restante, se você quiser trabalhar com 2010, pode trabalhar. Se quiser trabalhar com o 2012, pode trabalhar, que você vai ter praticamente quase todos os recursos iguais. Tá? A gente vai falar sobre as mudanças de uma versão para outra daqui a pouquinho, dentro de algumas aulas. Bom, aqui no 2010, nós vemos então que quando ele cria um projeto Windows Form, ele já cria e já coloca um formulário para mim. Então isso aqui é uma janela, o Windows, olha, que eu posso regular o tamanho. Como é que eu regulo o tamanho? Passo o mouse, paro aqui no cantinho, em cima desse quadrado que aparece aqui embaixo, né, e carrego para um lado ou para o outro, regulando o tamanho da minha janela à vontade. Ah, posso pegar aqui do lado? Posso, também posso regular aumentando só para o lado. Né? Então eu regulo o tamanho da minha janela do meu projeto. Bom, do lado de cá, vocês devem estar reparando que a gente tem janelas. Né? Essa janela que aparece aqui é a Solution Explorer. É o explorador, a minha solução. A minha solução é o que contém o meu projeto. Né? Uma solution, pode conter vários projetos. E um projeto pode conter vários forms e outros objetos que nós vamos aprender mais adiante nos cursos avançados também. Então, a gente tem esse encadeamento aqui. Então, eu tenho uma solução que contém vários projetos. O nome do meu projeto que eu dei está aqui, xpto.financeiro. E isso tudo eu visualizo na minha Solution Explorer. Tá? Aqui embaixo eu tenho a minha janela de propriedades, que são as propriedades do objeto que está selecionado no momento. No momento eu tenho um objeto selecionado, que é o form. Ó. O form está selecionado. Quando eu dou um clique nele aqui, ele aqui embaixo ele me mostra as propriedades desse objeto. Tá bom? Então a gente vai aprofundar mais em propriedades mais para frente, mas essa é a janela de propriedades. Aqui no centro é a janela onde aparece o código ou o design. Tá? Então eu posso visualizar ou o código ou o design aqui no meio da tela. Sempre vai ter um ou outro, a gente vai ver depois como muda para a parte de código.
Aqui embaixo eu tenho Error List, a janela de erro, aonde se eu tiver algum erro na minha aplicação, vai aparecer listado aqui os erros. Erro 1, erro 2, erro 3, que eu tenho que resolver. Probleminhas que eu tenho que resolver. Provavelmente eu escrevi um comando errado, ou então coloquei alguma lógica errada, algum nome que tinha que ser dado eu escrevi errado, né? Então, normalmente são erros que você tem que corrigir antes de executar. E ele vai mostrar para você. E do lado de cá eu tenho a janela Toolbox, que é a minha caixa de ferramenta. Na minha Toolbox ficam os controles. Então todos esses objetos aqui que aparecem aqui, com essas figurinhas, com esses ícones aqui, olha, que você deve estar vendo aí, né, bonitinhos, cada um representa um controle. Daqui para frente nós vamos chamar esses objetos de controles do Visual Studio ou controles do ambiente do ambiente .NET, tá bom? Vejam só, a gente tem um botão. Olha aqui, ó, um botão. Isso significa que eu posso colocar um botão no meu form. Basta eu carregar e puxar para cá. Então você já pode experimentar isso, olha. Clicou, segurou e puxou. Pronto. Coloquei um botão aqui. Uma outra forma de colocar um controle no teu form é dar um duplo clique aqui em cima dele, ó. Duplo clique, ele automaticamente é jogado para cá. Reparem que automaticamente o Visual Studio também dá um nome padrão para ele. Chama lá botão 1, botão 2, se você botar mais um ele vai chamar de botão 3 e assim por diante. Tá? Então esse nome ele já dá automaticamente. A gente vai ver mais para frente também que é bom a gente padronizar e mudar esse nome. Mas vamos deixar isso para as aulas mais avançadas. O importante de aprender agora é as janelas. Os controles, nós também vamos ter uma aula específica que a gente vai falar sobre os controles. Tá? Bom, reparem que o Visual Studio 2010 ele tem aqui em cima o menu, né? Igualzinho o 2012 também tem. E ele tem a opção Tools, Options. Então aqui no Tools Options, tanto da versão 2010 quanto da versão 2012, você configura o teu ambiente de trabalho. Reparem que na versão 2010 ainda não tem aquela opção que já tem na 2012 para você escolher Dark ou Light, né? Aqui não tinha. Então as cores que tem no 2010 são só essas aqui mesmo que estão aqui no fundo e tem que trabalhar com elas mesmo. Tá bom? Muito bom. E você tem outras opções aqui, olha, fonte das cores, aliás, as cores diversas aqui que você pode mudar no teu ambiente. Né? A gente recomenda que não mude muito isso não, tá? Para não perder o padrão da ferramenta. Depois você vai ficar com uma ferramenta bagunçada demais e outro desenvolvedor que pegue não vai conseguir trabalhar. Mas é legal saber que é possível mudar várias configurações do ambiente aqui dentro da opção Tools. Tools Options. Né? Muito bom. Vamos voltar lá para o Visual Studio 2012 e vamos dar uma olhadinha lá nisso aqui que nós fizemos aqui, como é que está agora na versão 2012. Bom, por que eu estou mostrando as duas versões? Eu estou mostrando as duas versões justamente para você perceber que se você tem a 2010, dá para você seguir esse treinamento aqui com a 2010. Se você tem a 2012, dá para você seguir com a 2012 sem problema nenhum. Vai conseguir fazer as duas, nas duas o mesmo resultado. Tá bom? Bom, olha só, eu tenho o meu form, ele sempre inicializa já com form, porque eu criei um projeto Windows Form. Então ele entende que ele já tem que me dar um form aqui para eu começar a trabalhar. Está aqui, ó. Eu posso também mudar o tamanho do meu form da mesma forma. Eu tenho uma janela aqui do lado de cá que ele chama aqui de Solution Explorer, exatamente igual eu tenho no outro. Só que aqui eu tenho um recursozinho a mais muito bacana que nós vamos falar mais na aula de novidades do Visual Studio 2012, né? Que é a pesquisa. Olha, ele tem um campo aqui para localizar e pesquisar. Por quê? Porque se o Solution Explorer, se a minha solução está muito grande, com vários projetos, com mais de 100 forms, né? Para eu localizar um form, em vez de eu ter que ficar rolando essa janela aqui até localizar um form, eu digito aqui, ó, 3 letrinhas, ele já me mostra aqui, ó, qual item que tem aquelas 3 letrinhas. Ó.
Reparem que ele marcou aqui o item, olha que bacana. Então essa é uma das novidades aí da versão 2012 que eu já estou adiantando aqui. Então ele tem como localizar rapidamente aqui. A mesma coisa aqui no Toolbox. O Toolbox, reparem que ele tem todos os controles que tem lá no outro e mais alguns novos. Ok? E ele tem também, reparem que os controles são mais cinza, né? Eles não são tão coloridos como lá no outro, principalmente porque eu estou na versão Dark aqui. Mas eu tenho também um botão aqui, olha aqui, ó. Aqui está, eu posso trazer, carregar, soltar e aqui está. O botão igualzinho eu fiz lá no outro, também fiz aqui. Coloquei um botão na minha tela, tá bom? Eu tenho aqui uma search, também um localzinho para pesquisar, da forma que se eu quiser escrever aqui boot, de botão, olha só, me apareceram todas as opções que tem as três letrinhas B-U-T, boot, e um outro controle aqui chamado Radio Button, que nós vamos aprender mais para frente. Bom, vamos dar uma passada rápida aqui agora. Vamos dar uma passada rápida aqui no menu. Eu tenho o menu File. O menu File, ele tem principalmente aqui as opções de Save, onde você pode fazer um Save All, salvar tudo. Né? Então, se você quiser salvar todos os forms que você fez até agora, você pode clicar aqui. E aí ele vai salvar, vai gravar em disco tudo. Então, é sempre bom salvar o teu projeto todo. Você pode fechar a solution toda para começar um novo projeto. Você pode vir aqui em cima e criar um novo projeto ou abrir um projeto já existente. Então, se você começou a trabalhar esse projeto aqui e amanhã você quer dar continuidade, amanhã você vai vir aqui na opção Open, Project Solution, e vai lá escolher na pastinha que você gravou aonde é que está, você vai escolher o seu projeto. Tá bom? E ele vai abrir. Bom, aqui dentro de Open Project Solution, vale a pena a gente, sempre que eu mando abrir um outro projeto, ele vai perguntar se eu quero salvar esse projeto aqui atual. Né? Aí eu vou dar um Save. Tá? E aí aqui está, olha, ele me mostra aqui qual o caminho, o nome que eu quero salvar. Eu dou um Save, é isso mesmo. Pode manter esse nome, pode manter esse local. E vejam aqui o local aonde ele salva. Ele salva sempre dentro da pasta Visual Studio 11, se você está trabalhando com Visual Studio 12. Se você está trabalhando com Visual Studio 2010, vai aparecer a pastinha Visual Studio 10 ou Visual Studio 2010. E ele salva dentro da pasta Projects. Então amanhã, quando for trabalhar, tem que vir nessa mesma pastinha aqui e pedir para carregar a tua aplicação. Muito bem, vamos fazer isso agora. File, Open, Project Solution. Ou eu posso também vir aqui embaixo, olha, em Recent Projects, e eu venho aqui no primeiro, aqui, que foi o último que eu trabalhei, que é o ABC Financeiro. Aqui está, carregou novamente o meu projeto no ponto que estava, com os mesmos, com o botão colocado, né? Se tiver código ele vai trazer com os códigos, tudo prontinho para eu dar continuidade aqui na minha programação. Ok? Bom, eu tenho também alguns outros menus aqui, o Edit, algumas opções de edit, localização, copy, paste, né? Eu tenho o View aqui, que tem outras janelas aqui que eu Other Windows, que tem outras janelinhas aqui que a gente vê nos cursos mais avançados, e tem mais algumas outras funções aqui interessantes, mas que vamos deixar isso para cursos mais avançados. Eu tenho um outro importante também aqui, o Build. O build é compilar, né? Como se você estivesse construindo o teu projeto, compilando. Podemos entender também que quando você cria o executável que vai rodar, que vai executar. Então é o build da tua solution. E a opção está aqui. Ó. Tem algumas outras opções aqui de publicação, para quando você for levar para instalar no cliente, né? No seu cliente, ou quando for levar para uma outra máquina para colocar a tua ferramenta que você desenvolveu. Né? Muito bem, vamos falar mais sobre isso mais para frente. Então é importante aqui que você conheça aqui o menu. Aos pouquinhos a gente vai conhecendo as funcionalidades dele. Aqui embaixo eu tenho uns ícones, né? E eu tenho aqui o Save All, aqui, que nós vimos agora há pouco, que são esses dois disquetes juntos aqui. Quando eu clico aqui, ele vai também salvar todo o meu projeto. Todas as alterações ele joga para disco. Então é bom, de vez em quando, dar um clique aqui para ele salvar.
Tá bom? Aqui o save simples, que vai salvar só esse form aqui que está na tela nesse momento. E aqui é um open file, caso você queira carregar algum arquivo que está no disco. Bom, aqui eu tenho um botão importantíssimo, é o botão de Start, ou o botão de início, é o botão que executa a tua aplicação. Clicando nesse botão de Start, você vai colocar funcionando a tua aplicação. Quando eu clico aqui, ele compila. O que é compilar? Compilar é quando ele pega o teu código, o teu programa que você escreveu e transforma isso num executável, num programa que a máquina entenda, que o computador seja capaz de colocar funcionando. Então ele tem que transformar isso numa linguagem de máquina. E esse processo a gente chama de compilar. Então nesse momento aqui ele compila e começa a executar a tua aplicação. Vamos ver funcionando? Eu vou clicar em Start, ele coloca funcionando a minha janelinha. Aqui está, a minha janela não faz nada, mas aqui está ela com todas as funcionalidades básicas, por exemplo, minimizar, restaurar e fechar. Se eu clicar no X, o que acontece? Ele fecha a minha aplicação. Se eu clicar no botão, o que acontece? Não acontece nada. Eu posso clicar, não acontece nada. Por quê? Porque eu ainda não coloquei código nesse botão. Tá? Então nós vamos aprender mais para frente a colocar código aqui dentro no botão, dizendo assim, ó, quando eu clicar, faça isso. Quando eu clicar, faça aquilo. Né? E é assim que eu vou fazer a minha programação. Bom, uma vez que a minha janela está aqui e está executando, né, eu tenho duas formas de fazê-la parar. Ou eu clico no X aqui e ela vai parar, ou então eu venho aqui em cima, olha, e dou um stop nesse quadradinho vermelho que aparece aqui em cima. Ó. Aqui eu faço um stop. Tá? Então, são as duas formas de parar o teu processo que está rodando. Agora eu vou vir aqui, eu vou dar um stop aqui em cima no quadradinho. Poderia também clicar no X, né, no botãozinho de fechar da janela, ela também pararia. Perfeito. Então é isso. Então vimos aqui, tivemos uma visão geral aqui da interface do Visual Studio. Vamos continuar nas próximas aulas trabalhando e vendo aqui, utilizando o Visual Studio 2012. Né? E nos vemos então na próxima aula.